Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que história é essa do Tite voltar pro Corinthians? Dele sair da seleção? É que a cúpula da CBF tem uma preferência por Renato Gaúcho. Eu vou explicar essa história direitinho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, eu tomei um susto nessa sexta-feira quando abri a internet, lá o Twitter, e tava subindo a hashtag Volta Tite, Volta Tite, Volta Tite, e posts do Tite no Corinthians, e números do Tite no Corinthians, e o Tite voltando pro Corinthians, e celebração, e memes, e não sei o que. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Uma informação do jornal Metrópolis de que o Rogério Caboclo, afastado por um ano, ele está afastado por um ano de exercer as suas atividades da CBF, se for afastado em definitivo, e aí a cúpula da CBF definir novos rumos da entidade, porque eles estão aguardando, né? Esse afastamento por enquanto é temporário. Caso esse afastamento seja confirmado em definitivo, a cúpula da CBF teria uma intenção de trocar o comando técnico. Essa informação é do jornal Metrópolis. Vamos tentar explicar. Hoje, o presidente da CBF é o Edinaldo Rodrigues, que é um baiano que está lá assumindo a condição de presidência da entidade na ausência do Rogério Caboclo, que está tentando voltar desesperadamente, mas a Justiça do Trabalho do Rio acabou determinando o afastamento dele por um ano, até setembro do ano que vem. Se a entidade entender que esse um ano é pouco e daqui a pouco definir como um afastamento definitivo e não temporário, a cúpula da CBF já teria em mente a decisão de trocar o técnico Tite pelo Renato Gaúcho. Vamos por partes. O Renato Gaúcho está muito bem no Flamengo e recém-chegado no Flamengo. O sonho dele é chegar na seleção, sabemos disso. E acho até que o Renato será um sucessor natural do Tite na seleção. Tem uma questão política aí, que eu não quero entrar muito no debate, porque eu sei que isso gera muita polêmica, e esse não é o fórum adequado para a gente falar sobre isso, mas o Tite não é um cara, digamos assim, da mesma linha ideológica, ou pelo menos não concorda com as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. O Renato Gaúcho é um cara mais alinhado ao presidente, como o Rodolfo Landim, como a cúpula do Flamengo e tudo mais, e como alguns membros da CBF. O Tite, estando na CBF, ele tem esse conflito, digamos assim, ideológico com o presidente que estaria tendo uma influência nessa escolha do treinador. Para resumir, o presidente da República e vários membros da CBF alinhados com o presidente da República gostariam de ter no comando um treinador que está alinhado com a sua linha de pensamento, ainda mais no ano eleitoral. Porque a gente precisa entender isso. 2022 é um ano de Copa, mas também é um ano político, também é um ano eleitoral. O Tite não é esse cara que encampa ou que usa ou que instrumentaliza a seleção brasileira de forma política. Não que o Renato vá fazer isso, mas no momento em que todo mundo fala a mesma língua, isso seria uma facilidade para o presidente da República candidato à reeleição, tá bem? Isso poderia influenciar. O Tite vem sendo contestado, não só externamente, apesar dos números, né, ele tem 80% de aproveitamento, a melhor campanha da história das eliminatórias de qualquer seleção. Mesmo assim, o Tite é contestado pelo desempenho, por algumas escolhas, não só externamente, internamente também. E a cúpula da CBF estaria descontente com o atual treinador e vê no Renato a possibilidade do Renato ter mais jogo de cintura para levar o Brasil ao hexacampeonato, quem sabe. Essas são as informações. Agora, vamos tentar entender essa história. Primeiro, nós estamos na véspera de uma Copa do Mundo. Trocar o treinador agora, com os números que o Tite tem, seria uma insanidade. Eu sou fã, confesso, do Tite, assim como sou do Renato, né? Acho dois grandes técnicos e não me importaria se o Renato sucedesse o Tite, muito pelo contrário, acho que é uma condição, repito, natural. Acho que o Tite tem problemas na seleção, normal. Eu ser fã do Tite não me impede de criticá-lo quando ele convoca mal, quando o time não joga o suficiente. Ok, isso faz parte do jogo.
mas não faz sentido, para mim é incoerente pedir a demissão ou a saída do Tite, conforme os números que ele apresenta e todo o estudo de trabalho e observação de atletas que ele e a sua comissão fizeram durante todos esses anos, desde 2016. Véspera não, né? Fazendo um ciclo de 2 anos para 2018 e depois de 4 anos até 2022 no Catar. Então, para mim, não faz sentido você tirar o Tite, independentemente, né, de qualquer questão, se ele pensa de um jeito, pensa de outro. Questão bola, futebol e resultados, inclusive, o Tite é o técnico da seleção e a gente cobra tanto continuidade, né, que ele encerra esse ciclo. E aí depois a gente avalie. E obviamente ele vai ser avaliado pelo resultado, né? Se ele foi eliminado como ele foi pela Bélgica em 2 chutes e depois o Brasil, que fez um segundo tempo espetacular, não conseguiu levar a decisão para os pênaltis, por um grande time da Bélgica, ele ainda é lembrado por isso. Ah, mas da seleção europeia não ganhou, da grande seleção não ganhou. Claro, né? Pegou uma seleção melhor do que ele, é que a gente ainda tem a soberba de achar que somos os melhores do mundo, não somos mais. A gente precisa comer muito arroz e feijão para se equiparar aos europeus, mas vamos lá. O Tite saindo da seleção, eu até acho que o Renato... Eu não sei, gente, se o Renato sairia hoje do Flamengo, tá? Eu sei que é o sonho dele, mas o cara tá em vias de conquistar muitos títulos. Não faz sentido pra mim o Renato sair nesse momento. Talvez depois, né, de conquistar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um brasileiro, sei lá o que ele vai ganhar esse ano ainda, ano que vem... Mas nas vésperas de uma Copa você trocar o técnico e rasgar todo um trabalho que foi feito durante todo esse ciclo, para mim ainda soa muito surreal. E outra, vocês acham que imediatamente o Tite voltaria para o Corinthians? Tipo assim, saiu da seleção, Silvinho, cede o lugar aí. Eu sei que muitos torcedores gostariam disso, que não concordam com o Silvinho técnico, e aí o Tite disponível, é óbvio, não tem nem como comparar. É óbvio que o Tite, por tudo que ele é no Corinthians, ele teria o seu tapete vermelho, o seu lugar reservado lá a hora que ele quisesse. Só que o Tite também é amigo do Silvinho. O Silvinho foi auxiliar do Tite. O Tite indicou o Silvinho. O Tite não vai fazer isso. E assim, corintianos especialmente, vocês conhecem o Tite, né? O Tite é um cara que zela pela sua retidão, pelo seu caráter, a sua carreira inteira. Foi algo que ele é algo muito caro para ele, algo que ele sempre valorizou. Ele jamais vai fazer esse tipo de coisa, vai fazer esse movimento. Eu imagino que o Tite inicialmente, até por informações de bastidores, depois da seleção brasileira, vai buscar um mercado externo, vai buscar trabalhar fora do Brasil. E antes disso, eu ainda acho que ele vai descansar um pouco. Depois, quando ele optar por trabalhar no Brasil, é óbvio que o Corinthians seria prioridade, mas é evidente que seria prioridade na cabeça e no coração do Tite, não tenha dúvida disso. Mas, gente, é óbvio que eu estou explicando para vocês que isso foi um movimento de torcedores de algo que não vai acontecer agora. E eu não estou aqui desconsiderando a informação do jornal, porque, obviamente, os bastidores da CBF estão fervendo. Eu sei que o Tite não é unanimidade internamente. Eu sei que todo mundo adora o Renato Gaúcho lá. E, de novo, ele será o sucessor natural do Tite. Mas existe um processo, existe um ano até lá. Existe a Copa do Mundo do Catar e existe um trabalho que foi feito, foi apostado nele e que será contemplado, que será concluído no final da temporada que vem. Não dá para você rasgar tudo isso antes. Depois, é óbvio que vai haver essa dança das cadeiras. Nesse momento eu acho muito difícil. E acho legal que o torcedor tenha subido a hashtag, virou trending topic, volta Tite. O Tite sabe desse carinho, sabe que ele será amado pela nação corintiana assim que ele resolver voltar para o Brasil e treinar um clube brasileiro. Isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer em algum momento. O Tite vai voltar para o Corinthians, só que eu acho muito difícil que seja agora. Então assim, segura a onda, fiel. O Tite segue na seleção, o Silvinho no Corinthians e o Renato no Flamengo. Depois da Copa do ano que vem, bom, eu acho que tudo isso aí vai se misturar. E aí? Comenta aqui o que vocês acharam dessa notícia. Será mesmo que vai acontecer agora? Eu não acredito. E você? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!